G e hoje nós vamos falar um pouco sobre o pseudoxantoma elástico. Você já ouviu falar em xantoma elástico? É um crescimento benigno que pode aparecer na pele. O xantoma elástico é uma lesão cutânea rara, caracterizada por depósitos de lipídios, que é gordura, e elastina, uma proteína que dá elasticidade à pele, na derme, que é a camada média da pele. O diagnóstico dele é clínico e não há tratamento específico, mas pode-se aplicar injeções intravítrea dos anticorpos que bloqueiam a angiogênese para estrias angioides. O pseudoxantoma elástico é causado por mutações no gene ABC6 que podem ser herdadas de maneira autossômica dominante ou autossômica recessiva. O produto do gene ABCC6 é uma proteína de membrana transportadora que provavelmente atua na desintoxicação celular. Dentre as principais características do xantoma elástico estão nódulos ou placas amareladas ou castanhas, e a localização mais comum se encontra na face, pescoço, axilas, virilhas e mãos. O tamanho pode ser variável, de pequenos pontos a lesões de vários centímetros. A superfície do xantoma é lisa ou rugosa, e a consistência pode ser firme ou macia. Agora nós vamos pôr algumas imagens para que vocês possam observar melhor como ficam essas características. As lesões papulares cutâneas características começam na infância, com interesse cosmético inicialmente. Surgem como pequenas pápulas amareladas, dispostas tipicamente no pescoço, nas axilas e nas superfícies flexoras. Os tecidos elásticos tornam-se calcificados e fragmentados, lacerando os órgãos envolvidos. No sistema ocular, nós podemos observar estrias angioides da retina, hemorragia retiniana e perda gradual da visão, como vocês podem ver nessas imagens. No sistema cardiovascular, a gente observa a aterosclerose prematura com subsequente claudicação intermitente, hipertensão, angina e infarto do miocárdio. Outra coisa que podemos observar no xantoma é a fragilidade vascular que ele causa, como hemorragia gastrointestinal e sangramento de pequenos vasos com subsequente anemia. Boa noite, eu me chamo Nicole e eu vou apresentar as causas do xantoma elástico, sendo elas a desordem lipídica, doenças hepáticas, obesidade, diabetes e a genética. A desordem lipídica, ela começa pela primária, sendo a primeira a hiperlipidemia, que é o aumento dos níveis de lipídio no sangue, a segunda, a hipercolesterolemia, que é o aumento dos níveis de colesterol, a terceira, a hipertrigliceridemia, que é o aumento dos níveis de triglicerídeos, e a quarta, que é a dislipidemia, que é a alteração nos níveis de lipídio e lipoproteínas. A secundária começa pela diabetes mellitus, que é a alteração metabólica que afeta os lipídios. A segunda, o hipotiroidismo, que reduz a função tireoidiana, afetando o metabolismo lipídico. A terceira é a doença renal crônica, que é a alteração nos níveis de lipídio devido à insuficiência renal. E a quarta é a doença hepática, que é a alteração nos níveis de lipídio devido à disfunção hepática. Já as doenças hepáticas, ela começa pela cirrose hepática, que são os danos hepáticos crônicos levado à fibrose e insuficiência hepática. A segunda é a hepatite crônica, que vem da inflamação hepática persistente, causada pelos vírus B, C e D ou outros fatores. A terceira é a doença hepática gordurosa, que é a acumulação de gordura no fígado, associado à obesidade e à diabetes. A quarta é a hiperlipidemia hepática, que é o aumento dos níveis de lipídio no sangue e no fígado. E a quinta é a colangite esclerosante primária, que é a inflamação crônica dos ductos biliares. Os fatores da doença hepática começam pelo consumo excessivo de álcool, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão, tem um histórico familiar de doenças hepáticas ou o uso de medicamentos hepatotóxicos. Já a diabetes começa pela hiperlipidemia, que é a diabetes que pode levar aos níveis elevados de lipídio no sangue, contribuindo para o desenvolvimento do xantoma elástico. A segunda é a resistência à insulina, que é a diabetes tipo 2 e está associada
a resistência à insulina, contribuir para a formação do xantoma elástico. A terceira é a inflamação crônica, a diabetes, que pode causar inflamação no corpo, danificando as células da pele e contribuindo para a formação do xantoma elástico. E a quarta é a disfunção metabólica, que é a diabetes que pode causar disfunções metabólicas, levando a alterações no níveis de lipídio e glicose no sangue. Já a obesidade, os fatores comuns são 3 xantoma elástico, o de tipo 2, que está associado à hiperlipidemia e diabetes, o xantoma elástico de tipo 3, que está associado à dislipidemia e diabetes, e o xantoma elástico tipo 4, que está associado à hipertriglicidemia e diabetes. Na genética, a primeira é a herança autossômica dominante, que são algumas formas de xantoma elástico que podem causar mutações em genes específicos, como o gene ABCA1, que codifica uma proteína envolvida no transporte de colesterol. A segunda é a mutação genética, que são mutações nos genes relacionados ao metabolismo lipídico, como a APO1, APOE e a LDLR, que pode contribuir também para o desenvolvimento do xantoma elástico. E a terceira é a predisposição genética de indivíduos com histórico familiar de xantoma elástico ou doenças lipídicas que têm maior risco de desenvolver condições. Nos tratamentos, temos o tratamento médico, que é o controle de doenças subjacentes, como diabetes, hipertensão e dislipidemia. Temos também o medicamento, que é o anti-inflamatório, que reduz a inflamação e a dor. Os antibióticos, em caso de infecção, as estatinas, para controlar os níveis de colesterol, e os fibromatos, para controlar os níveis de triglicerídeos. No tratamento cirúrgico, tem a cirurgia para remoção de lesões, em casos selecionados, tem o transplante de pele, em casos graves, e a cirurgia vascular, para tratar complicações vasculares. Nos tratamentos tópicos, temos os cremes hidratantes, para manter a pele hidratada, pomadas de esteroides, para reduzir a inflamação, cremes de vitamina E, para proteger a pele, e tratamentos a laser, para reduzir lesões. No tratamento, no caso mudança de vida, a primeira é a dieta saudável, rica em frutas, legumes e grãos integrais, exercícios físicos, reguladores para melhorar a saúde cardiovascular, perda de peso, se necessário, evitar tabagismo e álcool e proteção solar para evitar danos à pele. Meu nome é Kimberly, sou estudante de biomedicina do 4º semestre da instituição Unipiaget. E agora eu vou falar um pouco sobre os tratamentos do pseudo-xantoma elástico. A pessoa com pseudo-xantoma elástico deve evitar praticar esportes de contato em razão do risco de lesão dos olhos. Também há tratamentos com medicamentos que vai reduzir o crescimento dos vasos sanguíneos, que pode ajudar as pessoas com estrias angioides nos olhos. Lembrando que o diagnóstico é clínico e não há tratamento específico, mas pode-se aplicar injeções intravítreas dos anticorpos que bloqueiam o processo de angiogênese para estrias angioides. A pessoa deve evitar medicamentos que podem causar sangramento do estômago ou intestinal, como aspirina, medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais e anticoagulantes, por exemplo, varfarina. Também deve se atentar aos níveis de gordura no sangue, pois os lipídios aumentam e devem ser controlados com dieta. E, às vezes, medicamentos para reduzir o risco de desenvolver aterosclerose precoce e outras complicações dos vasos sanguíneos. Uma vez que não existe cura para o pseudo-xantoma elástico, o objetivo do tratamento é prevenir e tratar as complicações e lesões. O xantoma elástico geralmente ocorre após a puberdade e as manifestações características são pequenas manchas circunstritas, amareladas, localizadas, como eu disse, no pescoço, axilas e algumas pregas inguinais. As estrias angioides na retina dão tendência à hemorragia e insuficiência arterial são algumas das complicações mais comuns que a gente pode observar. Essa doença pode ser herdada como autossômica dominante ou recessiva
E o tratamento das manifestações oculares convencional é através da fototerapia laser, que impede a ocorrência de hemorragias locais. No entanto, estão sendo desenvolvidas algumas novas abordagens terapêuticas, como a utilização a longo prazo de drogas anti-angiogênicas que atuam inibindo a neovascularização ocular. Apesar de não ter ainda efetivamente substituído o tratamento original, pesquisas recentes já evidenciam benefícios na nova técnica. O objetivo desse estudo é relatar sobre o caso de uma paciente de 37 anos, portadora do pseudoxantoma elástico, com estrias angioides e hemorragia ocular. O tratamento foi eficaz com a terapia angiogênica no ambulatório de oftalmologia que fica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O pseudoxantoma elástico na população geral é baixo, tendo uma frequência entre homens e mulheres não muito diferenciada e uma prevalência ainda incerta. Portanto, estimula-se a variação mais ou menos de 1 a cada 25 mil ou de 1 a cada 100 mil, sendo estatisticamente mais prevalente na África do Sul. Apesar de se tratar de uma desordem hereditária, grande parcela dos pacientes não apresenta sintomatologia inicial muito evidente ou característica da doença. No entanto, placas não pruginosas, baixa acuidade visual e alterações vasculares como assimetria de pulso ou angina pectoris são manifestações que já sinalizam um avanço importante da doença, tendo em vista que ela se manifesta de forma lenta e gradual. O diagnóstico pode ser realizado através da presença de alterações oculares associadas às alterações cutâneas, que podem incluir biópsia da região lesionada e a presença da mutação genética. Agora, como eu disse para vocês, daquela paciente de 37 anos, nós vamos relatar o caso dela. Ela é uma paciente do sexo feminino, de 37 anos, branca, solteira e comerciante, natural e residente da cidade do Rio de Janeiro, portadora do pseudoxantoma elástico de forma assintomática. No entanto, ela foi diagnosticada há 10 anos. Desde então, faz acompanhamento médico nas 3 principais especialidades, cardiologia, oftalmologia e dermatologia regularmente. Ela nega outras alergias, internações prévias, cirurgias prévias ou outras comorbidades. O histórico familiar, nada foi digno de nota. Em 20 de 4 de 2015, a paciente foi ao consultório de oftalmologia em Nova Iguaçu com caráter de urgência. Na consulta, queixou-se de baixa acuidade visual no olho esquerdo, iniciada há 1 mês. Ao exame, apresentou leve diminuição da acuidade visual no olho direito e grande diminuição da acuidade visual no olho esquerdo. No exame de biomicroscopia óptica de segmento anterior, se apresentou normal, e o exame de tonometria evidenciou 13 de 12 no olho esquerdo. No exame de fundoscopia, foram visualizadas estrias angioides e hemorragias na arcada temporal, e justa papilar em ambos os olhos, que não conseguiram ser evidentes no exame de imagem solicitado a seguir. Foi optado por solicitar uma angiofluoresceinografia, que é uma retinografia fluorescente, para melhor e mais detalhada avaliação das alterações vasculares. O exame foi realizado e evidenciou a presença de estrias angioides, leve no olho direito, além de estrias angioides muito exuberantes e drusas no olho esquerdo. A paciente foi então encaminhada para o especialista de retina, que atua na clínica em questão, sendo indicado o início do tratamento, que por sua vez foi optado por terapia anti-angiogênica, com a droga bevacizumab. O tratamento iniciou-se em 10 de junho de 2014 e a paciente já apresentava uma piora da imagem. Por 3 meses consecutivos, foram administradas injeções intravítreas de bevacizumab mensalmente no paciente, a qual não evidenciou uma melhora significativa do quadro inicial, podendo ser demonstrado nas imagens a seguir. No primeiro mês, houve presença de múltiplas estrias angioides e hemorragias ainda vistas no olho esquerdo. No segundo mês, foram evidenciadas estrias ainda mais calibrosas e nenhuma melhora da área hemorrágica. No terceiro mês de tratamento, o exame ainda não demonstrava nenhuma regressão das alterações oculares. Nessa figura, nós podemos observar que o olho direito está evidenciando estrias angioides e pudorangio leves. Já nessa, o olho esquerdo evidencia estrias angioides mais exuberantes e drusas.
Nessa figura, do primeiro mês, temos presença de múltiplas estrias angioides e hemorragias do olho esquerdo. No mês seguinte, houve presença de estrias angioides mais calibrosas e a ausência de melhora do quadro hemorrágico. No mês 3, a manutenção das estrias e da hemorragia. Já no mês 4, uma leve diminuição do calibre das estrias e involução do quadro hemorrágico. Insatisfeito com o resultado que a paciente estava apresentando após 3 meses de tratamento, com as injeções vítreas de bevacizumab, foi discutido com a equipe e então optado por continuar com a terapia antiangiogênica, por ser o atual tratamento mais promissor. No entanto, mudar a droga utilizada no tratamento, sendo a partir de agora utilizado o ranibizumab. A paciente realizou até o momento 3 injeções intravítreas com ranibizumab e evidenciou uma melhora significativa do quadro inicialmente apresentado, tanto clínico, com melhora da acuidade visual, que antes se encontrava de 20 para 80, e agora se encontra de 20 para 40. Nas imagens, como nós vamos mostrar, pode ser visualizado o que nos demonstra a importância do tratamento precoce com a droga certa. No 4º mês de tratamento, após a mudança da droga terapêutica, começaram já a ser observadas alterações promissoras. Uma regressão do calibre das estrias angioides pré-existentes e principalmente o controle dos focos hemorrágicos. No mês seguinte, o calibre das estrias reduziu de forma mais significativa e a hemorragia evoluiu ainda mais. Finalmente, na última aplicação, as alterações observadas continuaram progredindo de forma satisfatória e o curso da doença ocular parece ter sido controlado. Bom, então o que nós podemos concluir é que o xantoma elástico é uma doença rara, genética e crônica, caracterizada pelo acúmulo anormal de lipídios nos tecidos conjuntivos, causando lesões cutâneas, oculares e cardiovasculares. E os principais pontos que nós falamos hoje foram as causas genéticas e os fatores de risco, como por exemplo a hiperlipidemia, diabetes e hipertensão. Também falamos dos sintomas, lesões cutâneas, opacidade ocular, aterosclerose e complicações cardiovasculares. O diagnóstico, que é o exame físico, biópsia, análise de lipídios e também alguns exames de imagem. E o tratamento, que tem controle de lipídios, terapia para diabetes e hipertensão, cirurgia e tratamento de algumas complicações causadas pelo xantoma. Também vimos algumas implicações clínicas, como o controle adequado, que pode melhorar a qualidade de vida, complicações cardiovasculares e oculares, que podem ser graves devido à sua localização, e o monitoramento regular, que é essencial no caso do xantoma. Também deixamos algumas recomendações: consultar um médico especialista, manter o estilo de vida o máximo possível saudável, controlar doenças concomitantes e, claro, realizar exames regularmente. Bom, essa foi nossa matéria sobre o xantoma elástico e muito obrigado por assistirem.